Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do Jetback, para a gente falar hoje do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, a 12ª etapa do Mundial de 2023. GP da Hungria, 12ª etapa do campeonato. Tivemos aí lá em Hungaroring, num circuito já old school, né? O GP da Hungria já está aí há mais de 30 anos consecutivamente no calendário da Fórmula 1. A primeira etapa lá em Hungaroring foi em 1986. A corrida está no calendário da Fórmula 1 desde então. E tivemos então nesse fim de semana um formato um pouquinho diferente que a Pirelli e a FIA introduziram nessa corrida, que foi com relação à alocação dos pneus para o fim de semana. Como que funcionou nesse fim de semana? A Pirelli fez um teste com relação ao limite de pneus que as equipes e os pilotos podem usar. Num fim de semana comum, as equipes e pilotos têm à sua disposição 13 jogos de pneus para serem usados ao longo do fim de semana. As equipes podem, os pilotos, eles de acordo com as suas estratégias, eles distribuem, né, esses 13 jogos de pneus de acordo com as suas necessidades de maneira livre, não entre macios, médios e duros. Para esse fim de semana, a Pirelli fez um teste diferente. Ela reduziu o número de jogos disponíveis de 13 para 11, sendo 4 pneus macios, 4 pneus médios e 3 duros. E junto com essa nova alocação de pneus, um novo formato de classificação. Dessa vez, no Q1, todos os pilotos eram obrigados a dar as suas voltas com os pneus duros. No Q2 com os pneus médios e no Q3 com os pneus macios. Isso trouxe algumas surpresas para o qualifying do GP da Hungria, como por exemplo a eliminação do George Russell ainda no Q1, ele largou só da 18ª colocação, não conseguiu aquecer seus pneus da maneira correta, e do Carlos Sainz, que ficou fora já indo no Q2, ele largou só da 11ª posição. Mas tivemos novidades interessantes nesse qualificatório, que foi a Alfa Romeo, que já há algum tempo, né, vem comendo poeira no fim do pelotão. Surpreendentemente conseguiu colocar não um, mas os dois pilotos no Q3. Um desempenho muito legal da Alfa Romeo. O Zhou Guanyu largou na 5ª posição, melhor posição de largada da carreira do piloto chinês. E o Valtteri Bottas ficou na 7ª posição, num qualifying excepcional para a Alfa Romeo, né? Mas no qualifying a gente teve uma disputa sensacional pela pole position entre o Max Verstappen, o Lewis Hamilton e o Lando Norris, que brigaram ali constantemente, né, no Q3 pela primeira posição, e quem esteve melhor foi o patrão. O patrão, depois de mais de um ano sem conseguir fazer uma pole position, voltou a fazer o melhor tempo na classificação, a pole de número 104 da carreira do britânico, 7 vezes campeão do mundo. Ele que não conseguia uma pole desde o GP da Arábia Saudita de 2021, e foi ao delírio, né? A arquibancada lá em Budapeste foi ao delírio com a pole do Hamilton. Foi muito legal ver o Lewis de volta, né, na primeira posição. Curiosamente, um ano antes, né, lá em 2022, lá em Budapeste, no GP da Hungria, o George Russell também conseguiu uma pole position pela Mercedes. Então é um GP que casa bem, né, com as características do carro da Mercedes, que acabou conseguindo a pole para o Lewis Hamilton. E logo na largada a gente já teve um desastre para a Alpine, né? A equipe francesa, que já vinha de um fim de semana horroroso lá no GP da Grã-Bretanha, teve de novo um desastre no seu fim de semana. Logo na largada, os dois pilotos abandonaram a corrida e eles acabaram se tocando logo na primeira curva, ali numa confusão que teve, né, logo na curva 1 entre o Daniel Ricciardo, o Pierre Gasly e o Esteban Ocon. Os dois acabaram se tocando e aí destruíram a corrida dos dois. Pela segunda corrida seguida, a Alpine fica sem seus dois pilotos para terminar a prova. Um momento horroroso para a equipe francesa, que vê a McLaren disparar na sua frente
no Mundial de Construtores, já são 40 pontos de vantagem entre McLaren e Alpine na briga pelo quinto lugar no Mundial de Construtores. E do jeito que a McLaren está andando, é muito capaz que essa diferença vai só aumentar ao longo do resto do campeonato. E uma situação bem complicada para a Alpine. Ao longo da prova lá no GP da Hungria, nós tivemos dois destaques bastante interessantes nessa corrida que precisaram remar, né, ao longo da corrida. Foram o Sérgio Pérez e o George Russell. Tanto o Pérez quanto o Russell, eles fizeram boas corridas de recuperação. O Pérez ele acabou largando só da nona posição, ele que vinha aí numa sequência de 5 corridas seguidas sem passar para o Q3, enquanto que o Russell ele foi eliminado no Q1, largou só da 18ª posição. Inclusive, eles foram os únicos a largar de pneus duros nessa corrida, porque a ideia era estender ao máximo o primeiro stint para conseguir subir o máximo de posições possível com o mesmo jogo de pneu, com um pneu mais durável, né, que os outros. E aí, conforme eles foram parando, eles iam conseguir escalar o pelotão. E foi isso que aconteceu, né? O Pérez, ele que largou da nona posição, conseguiu um terceiro lugar. Ele quase lutou pelo segundo na briga contra o Lando Norris, mas acabou ficando em terceiro. No finalzinho, até quase que perdeu a posição para o Lewis Hamilton. E o George Russell, que fez também uma boa corrida, terminou na sexta posição, num bom desempenho do piloto britânico, que teve que remar lá do fim do pelotão. E agora então vamos falar do reestreante da Fórmula 1 nesse fim de semana, que foi o Daniel Ricciardo, né? O australiano que foi demitido da McLaren no fim do ano passado. Ele ficou aí a primeira metade do ano fora da Fórmula 1. Ele que até teve chances de assumir vagas em outras equipes, mas ele mesmo preferiu ficar longe das pistas na primeira metade de 2023. Ele acabou assumindo a vaga da AlphaTauri no lugar do Nick De Vries. E para o Daniel Ricciardo, ele que está na pior equipe da Fórmula 1 nesse ano, o carro da AlphaTauri é de fato o pior carro do grid nesse ano. Para ele as metas são muito simples, né? É bater o Yuki Tsunoda, vencer ele, né, em ritmo de classificação e de corrida. E quem sabe, dependendo de uma etapa mais circunstancial, alguma coisa, ele conseguir beliscar alguns pontinhos. Para ele vai ser muito importante, né, uma injeção de moral, não só para ele, mas para a equipe AlphaTauri também. E ele se conseguir, né, mostrar um bom desempenho para cima do companheiro já vai ser um bom trabalho do australiano. E ele já conseguiu logo na primeira corrida dele na AlphaTauri, né? Ele largou na 13ª posição, ele conseguiu passar para o Q2, o que também é um grande objetivo para a AlphaTauri. E na corrida, ele largou 13º, teve aquele toque na largada com o Gasly e o Ocon, que poderia destruir a corrida dele. Por sorte, não teve nenhum dano mais significativo no carro. Fez uma corrida sólida, sem muitos erros, sem muitas questões que pudessem atrapalhar o ritmo de corrida dele. Conseguiu fazer a sua corrida fluir de uma certa maneira e terminou na mesma 13ª posição, já ficando na frente do Tsunoda na classificação final. Então, logo na primeira prova já tem 1-0 aí para o australiano, que é um bom sinal para ele. E vamos ver as próximas corridas, né? A AlphaTauri que trouxe algumas atualizações para o seu carro para esse GP da Hungria. Vamos ver se eles conseguem evoluir um pouco mais o carro, de repente algum acerto ali no carro pode fazer com que a AlphaTauri consiga escalar um pouquinho o pelotão, e aí quem sabe o Daniel pode até brigar por pontinhos na classificação geral. E para terminar, vamos falar do cara da Fórmula 1 2023, Max Verstappen. Mais uma vitória para ele, vitória maiúscula para o holandês, a sétima vitória seguida dele na temporada, a 12ª vitória seguida da Red Bull, que bate o recorde da McLaren. Agora ela é a recordista de vitórias consecutivas na Fórmula 1, com 12, um domínio absurdo da equipe austríaca na categoria. Eles que não conseguiram fazer pole position no sábado, mas venceram com mais de 30 segundos de vantagem
O Verstappen conseguiu dominar de maneira incrível esse GP da Hungria. É um domínio daqueles realmente da pré-história da Fórmula 1, digno dos tempos de McLaren, do Senna, do Prost, de Ferrari, do Schumacher. É um domínio por completo da equipe de energéticos que vai caminhando rumo ao mais um título de construtores e de pilotos. Inclusive agora a gente já começa a fazer as contas para saber quando que o Verstappen e Red Bull conseguirão cravar os seus títulos mundiais. Já há alguns cálculos que no GP da Itália, daqui a 2 corridas, a Red Bull já consiga confirmar o título de construtores, e no GP de Singapura, que é a etapa seguinte, o Verstappen já consiga confirmar o seu terceiro título mundial, o que seria, se o Verstappen confirmar o título realmente em Singapura, seriam com 7 corridas de antecedência o seu título mundial, seria um dos títulos mais antecipados da história da Fórmula 1, para você ver o tamanho do domínio que a Red Bull tem imposto sobre os seus concorrentes. E para finalizar, vamos falar então da classificação final da corrida, dos 10 primeiros colocados que pontuaram nesse GP da Hungria. Verstappen então vencedor com a volta mais rápida, 26 pontos, pontuação máxima para o holandês nesse fim de semana. Ele que agora tem 110 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez, o segundo colocado no Mundial de Pilotos. O Lando Norris ficou na segunda posição em mais um ótimo desempenho da McLaren, que quebrou o troféu, né, do Verstappen lá na cerimônia, na hora do champanhe. Ele foi fazer aquela celebração característica dele de bater a garrafa de champanhe no pódio para soltar um monte de espuma. Acabou quebrando o troféu do Verstappen. E em terceiro lugar ficou o Sérgio Pérez, que fez uma bela corrida de recuperação. Foi escolhido pelos fãs da Fórmula 1 como piloto do dia. Na quarta posição tivemos então o Lewis Hamilton. E na quinta posição tivemos o Oscar Piastri, da McLaren. Na sexta posição ficou o George Russell, que também fez uma excelente corrida de recuperação. Ele que largou da 18ª colocação. Na sétima e oitava posições ficaram as Ferraris, do Charles Leclerc e do Carlos Sainz, em mais um fim de semana extremamente decepcionante para a Ferrari. E fechando o top 10, as Aston Martins, do Fernando Alonso na nona posição e do Lance Stroll na 10ª posição. Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. O que você achou da corrida? Você achou que ela foi uma corrida boa, ruim, média, meio morna? Diz aí na caixa de comentários o que você achou deste GP da Hungria de Fórmula 1. A gente se vê então no próximo vídeo para falar do resumo do GP da Bélgica, já na semana que vem. O GP lá em Spa-Francorchamps, no icônico circuito de Spa-Francorchamps, um dos mais tradicionais do automobilismo mundial, que vai ter cobertura aqui do Jetpack. Beleza? Então a gente se vê semana que vem. Aquele abraço e valeu!